Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Luiz Miguel e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês em primeira mão e em detalhes o mais novo livro que nós publicamos, que é o livro Minha História, volume 1, Turbo Game CCE. Um livro muito além dos videogames, que eu tive o prazer e a alegria de escrever e publicar, e ele já está disponível para nós tanto no formato impresso, estoque limitadíssimo, foram apenas 50 exemplares, não vai ter mais, mas na versão digital está disponível no Google Play Livros, então você pode adquirir o seu exemplar digital lá. Mas vamos falar um pouco sobre esta obra aqui, do que se trata e dar alguns detalhes sobre ela. Então a ideia aqui é trazer a minha história pessoal com os consoles de videogame que eu tive ao longo da vida. E o primeiro de todos foi o Turbo Game CCE que eu ganhei dos meus pais lá em 1991 ou no comecinho de 92, algo assim. Então foi ali que eu entrei para o mundo dos videogames e marcou muito a minha vida, e tudo que eu depois vivi, aprendi, joguei, começou com o Turbo Game, que é um clone de Nintendinho, um console nacional feito pela CCE, e era praticamente um Nintendinho brasileiro, um NES. E ele tinha entrada para os dois tipos de cartucho, pequeno e grande, japonês e americano. Esse controle igual ao do Mega Drive, mas ao contrário. E ele era bem bonito, tinha uma caixa com caça azul bem imponente, chamava muita atenção. E disputava aí no coração dos brasileiros como o melhor clone de Nintendinho, ao lado do Phantom System da Gradiente. Então é o primeiro, se der certo, se o público gostar, se Deus permitir, nos próximos anos eu trago, quem sabe eu trago volume 2, volume 3 com os outros consoles. Mas é o formato 15 por 21. Ele tem 120 páginas, todas as páginas coloridas, tá? Tudo colorido. Então, há muitas fotos, muitas cores e muitos detalhes aí sobre os jogos. Então, como que é essa obra? Dividida em 4 partes. A primeira é a história do Turbo Game. Então eu conto a história ali do console, da sua criação, da sua origem, seu lançamento, suas vendas. Um pouco de como a CCE produziu esse console, como ele chegou. Claro, tem um pouquinho da história do Nintendinho, do NES, dos clones no Brasil, começando ali na geração do Atari e até chegar na geração 8 bits e no lançamento do Turbo Game, o sucesso que ele fez e como ele marcou aqui o cenário brasileiro dos videogames. A infância de muita gente mesmo. Foi um dos mais populares. Então a primeira parte é a história do Turbo Game. A segunda parte é a minha história, que é o que dá título à obra. A minha história com o videogame, como eu ganhei, como foi a nossa vivência ali em torno deste aparelhinho e como aquilo impactou a nossa vida, a nossa família e algumas lições, claro, que nós aprendemos em torno disso, tá bom? É bem legal, bem emocionante. É o meu relato pessoal, a minha vivência com o Turbo Game CCE, essa é a segunda parte do livro. A terceira é uma parte menor, mas tem ali algumas curiosidades do Turbo Game na atualidade. Então eu falo um pouco da própria CCE, do seu fundador, um pouco da empresa, um resumo. E depois há um pouco de pessoas que têm trabalhado com o Turbo Game hoje em dia. Por exemplo, a Warp Zone está preparando um livro que é praticamente uma enciclopédia, com tudo sobre os clones, e vai ter o Turbo Game, um dos modelos da capa é o próprio Turbo Game. Então um pouco do trabalho da Warp Zone com essa publicação, que será incrível, né? Um livro grande e gigantesco e cheio de conteúdo, junto com a nova Falcon Soft, o projeto Clones, que inclusive tem lançado novos jogos para o Turbo Game, com a caixa, o blister, os panfletos, as artes, bem no estilo que a CCE e também a Gradiente lançava. Eles têm feito isso, lançado hacks ou jogos que não foram lançados e até jogos novos. Então eu falo um pouquinho deste pessoal que tem trabalhado e mantido o Turbo Game vivo hoje em dia, né? Essa é a terceira parte do livro. E aí por fim nós chegamos à última parte, que são os jogos que marcaram a minha vida. Então aqui eu trago 105 jogos no Turbo Game. Seria mais, né? Se eu fosse falar de todos teriam mais, mas seria impossível colocar num livro, demoraria demais. Eu tentei a 110, mas parou em 105. 105 jogos de todos os tipos, de todos os estilos, inclusive atuais, tem jogos novos, jogos hacks, como aqueles jogos do Street Fighter que saíram não oficiais, e alguns outros curiosos. Jogos bíblicos, o Nintendinho teve vários jogos bíblicos e cristãos, então é uma curiosidade.
alguns jogos bem pessoais que talvez algumas pessoas não gostam muito, mas marcaram a minha vida. Alguns são clássicos, como a trilogia do Super Mario, Tartarugas Ninjas, Contra. Então é bem legal, tem todo tipo de jogo e com muitas fotos e informações. Então na parte dos jogos, né, tem uma foto grande, algumas fotos pequenas, os cartuchos americanos e japoneses, o cartucho brasileiro. Então vocês vão ter vários detalhes ali e muitas informações técnicas. E assim, no relato do jogo, é um relato mais pessoal. Temos diversos livros trazendo informações assim mais gerais sobre os jogos. Então aqui a minha ideia foi trazer uma visão bem pessoal. Como eu enxerguei, o que eu vivi, o que eu passei. Claro, eu dou alguns detalhes, mas é uma coisa bem mais pessoal do que outras obras que nós temos aí no mercado, tá bom? Então o livro é a minha história, mas pode ser a sua. Com certeza quem jogou, quem teve um Turbo, um Top Game, um Phantom System, um Dynavision, ou qualquer um dos diversos clones que marcaram aí a nossa história, você vai se identificar. Você vai lembrar dos jogos, lembrar da sua infância, seus amigos, dos seus pais, das locadoras, e vai ter uma viagem bem nostálgica e colorida aí ao comecinho dos anos 90, tá bom? Então só tenho 50 exemplares e diversos deles já foram vendidos. Eu começo o envio nos próximos dias. O que sobrar, se Deus permitir, eu vou levar lá na Retrocon. E acabando o estoque, é bem provável que não tenha mais. E aí só fica a versão digital. Se você quiser um exemplar, fale comigo, tá bom? Deixa um comentário aí, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, Muito Além dos Videogames, e a gente combina para você não ficar sem. O livro está muito bonito, está muito nostálgico. Foi um trabalho bem legal que eu fiz e eu agradeço a Deus por isso. E é a chance de você ter essa obra aí na sua coleção, tá bom? Se quiser a versão digital, adquira lá na Google Play Livros. Vou deixar o comentário aí também, o link. E adquira, leia, apoie aí o nosso projeto e faça essa viagem nostálgica aí para os anos 90, para a era dos clones, e conheça um pouco mais sobre o Turbo Game CCE e os jogos que marcaram a minha vida, a nossa vida, tá bom? Minha História, volume 1, Turbo Game CCE, o novo livro, Muito Além dos Videogames, está aí disponível já em nossas mãos. Depois vou deixar mais algumas fotos aqui com mais detalhes do livro e não perca a chance, garanto o seu, tá certo? Espero que tenham gostado, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo, divulga para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem esta obra, e muito obrigado pela presença, por assistirem até aqui e pelo apoio. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.